Olá, gente! Estamos aí no nosso dia 32 da nossa campanha de jejum em busca de santidade. 40 dias de jejum em busca de santidade. O tema de hoje é o Deus de misericórdia. E o texto está em Salmo 103, do 8 ao 14. Diz assim: O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Pastor, por que a gente tem que falar Deus de misericórdia num período de campanha de jejum em busca de santificação? Porque é esse Deus que vai nos ajudar a caminhar em santidade. E você precisa conhecer o caráter desse Deus que está caminhando com você, que está andando com você para construir em você o caráter dele. Então, como que é esse Deus? Será que eu peco e ele já vai me punir? Então, talvez você se sinta culpado nesse período da campanha de jejum por algum pecado que você cometeu, algum pensamento que você teve, algo que você fez, algo que você pensou e que você sabe que está longe da vontade do Senhor e aí você está aí no seu sentimento de culpa. Você está se sentindo culpado, você está se sentindo humilhado, você está se sentindo destruído. O diabo, de fato, vai aproveitar esse sentimento de culpa para te destruir. Ele vai ficar ali remoendo o passado, ele vai ficar ali acusando, vai ficar colocando o dedo na nossa cara. Satanás vai aproveitar o sentimento de culpa para a destruição. Mas o Senhor aproveita o sentimento de culpa para gerar tristeza, e essa tristeza vai para gerar o arrependimento para a salvação, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Então o apóstolo Paulo diz assim, ó: a tristeza segundo o mundo traz morte, mas a tristeza segundo Deus é arrependimento para a salvação. Então o Espírito Santo aproveita o sentimento de culpa para produzir em nós arrependimento. O que é o arrependimento? É você mudar de ideia sobre aquilo e aí você vai mudar a sua rota, vai mudar o seu comportamento. Então o Espírito Santo está agora, nesse momento, incomodando o seu coração para que você venha se arrepender. Então, se você peca e fica triste, é sinal de que você tem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Quem não tem o Espírito Santo de Deus não sabe nem que está fazendo coisa errada. Talvez a pessoa que não conhece o Senhor, ela vai usar pela ética, pela moral, o que é certo e o que é errado. Mas nós cristãos, a gente não apenas pega a ética humana e a moral social de uma cultura para definir se algo é pecado ou não. Quem define aquilo que é pecado ou não é a palavra de Deus, mesmo que a sociedade aceite, mesmo que a sociedade bata a palma para aquele comportamento. Se a Bíblia está dizendo que não é bom, então não é bom, tá? Então, Deus é esse nosso padrão e Ele é que nos vai falar o que é certo e o que é errado. Então, você vai fazer o que nesse momento? Você vai confessar seus pecados ao Senhor, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, você vai confessar seus pecados ao Senhor, aquilo que você fez de errado nesse período. Você pecou contra o Senhor, você vacilou, você caiu, não importa. É hora de se voltar para Ele, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, Ele não conserva para sempre a sua ira. O nosso Deus não fica para sempre irado, nervoso. Pastor, mas será que Deus está passando a mão na minha cabeça? Porque Deus não deveria ser justo? Ele não deveria punir esse pecado? Talvez você fique pensando isso. Mas sim, Deus é justo. E Deus já puniu esse pecado. Como assim? Deus puniu todos os pecados em Cristo Jesus. Lá em Isaías 53, vai falar dessa caminhada de Cristo, servo sofredor. E Deus pune Jesus ali com todos os pecados, presente, passado e futuro. Mas como assim? Jesus não cometeu nenhum pecado. E Jesus era o único que poderia aguentar essa ira de Deus, porque ele era 100% homem, porque ele é 100% homem e 100% Deus. Então ele era o único que poderia aguentar isso. Nós não podemos aguentar a ira de Deus e Deus sabe disso aqui nesse versículo que nós lemos, né? Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, ele sabe que a gente não aguentaria. Por isso que a ira dele não se conserva para sempre. E aí, o que a gente aprende aqui? Que o Senhor é compassivo, que o Senhor é bondoso, ele se compadece daqueles que o temem, ele se compadece dos seus filhos. Então, para eu ter
essa punição de pecados validada, eu preciso ser filho de Deus e não continuar como criatura. Como que eu me torno filho de Deus? Quando eu me converto, quando eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. João capítulo 1, versículo 12, João capítulo 1, versículo 12 diz: todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus tem a punição do pecado em Jesus validada, ou seja, o derramamento do sangue, a cruz é um acesso para todos, mas o sangue para redimir só é redimido quem é filho. Quem não é filho não é redimido. Apesar da oferta de Jesus ser para todo mundo tem acesso à cruz, todo mundo tem acesso ao sacrifício que Jesus fez, mas ele só é validado na vida daquele que crê, na vida daquele que é filho ou filha de Deus, ou seja, que se converteram, receberam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e hoje tem aí dentro de si o Espírito Santo nessa caminhada. Então nós estamos aqui aprendendo sobre o caráter de Deus, porque é ele que vai nos ajudar nesse processo. Então não adianta eu ficar com medo do próprio Deus. Eu tenho que ser santo como ele é. Eu tenho que ter intimidade com ele. Então Deus está aqui de forma compassiva, de forma bondosa, de forma misericordiosa, te chamando de volta. Ó, vem, levanta, não desiste. Você pode ter quebrado um dia do jejum, você pode ter comido na hora que você disse que não ia comer, mas recomeça. Vamos começar de novo. Levanta, sai desse sentimento de culpa. Venha por arrependimento. Mude de ideia sobre você mesmo. O Senhor, cheio de misericórdia, está te chamando para caminhar com Ele, para você finalizar esse jejum com Ele, para você andar nesse processo de santificação que é até a nossa morte ou até Jesus voltar com Ele. Não desista da sua santidade. O apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses que nós fomos chamados para a santidade e não para a impureza. Então vamos continuar. E Jesus Cristo, em Mateus 5,8, vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então o Senhor está te convidando, está te chamando, está te encorajando a não ter medo dele, mas sim a descansar na misericórdia dele e aprender a andar em santidade com ele. Oh, coisa boa demais! Que Deus te abençoe.